Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de podcast, o canal do Vale. Gostaria de pedir primeiro a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, que isso é que faz com que a gente passe a crescer e que as nossas histórias venham ser passadas para mais pessoas, que o próprio algoritmo, né, do YouTube, das redes sociais, passe a estar mostrando cada vez mais para vocês. Desde já, hoje, eu quero agradecer demais aí a família Silva, a família Brito e a todos que já estão aí online, que estão acompanhando a gente, certo? E hoje vai ser um dia especial para mim, porque eu vou estar recebendo aqui um ídolo meu, que eu sou fã. Hoje o assunto é futebol e que eu aprendi a ver jogar e a gostar mais ainda do futebol por causa do meu pai. E meu pai me ensinou a ver o futebol e admirar esse cara que eu vou estar trazendo hoje aqui, para vocês também conhecer um pouquinho da história, quem não conhece, né? E a gente vai estar batendo aqui esse bate-papo e só tenho a agradecer mais vezes e muito, e ele ter aceitado o convite. Né? Quando eu liguei para ele, que eu quis marcar, ele não hesitou, disse na hora, Leozão, que ia estar aqui com a gente, certo? Hoje aqui, vou estar trazendo aqui meu primo e meu ídolo, que eu sou fã mesmo. Meu Negão, irmão, brigadão mesmo por beijão ter no seu coração, aceitado meu irmão. esse convite e estar aqui com a gente aqui hoje aqui, certo? Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Eu que sou muito grato, porque primeiro por ter você como primo, como irmão, filho de um cara que para mim é indiscutível, você sabe, que viveu a minha vida enquanto futebol, e eu sou muito feliz por isso. Por participar aqui desse podcast, né? Poder fazer parte dessa história que está iniciando e que vai ser grande. Pode ter certeza disso, viu? Porque acompanhei os outros episódios e vi o quanto é dinâmico, o quanto é muito interativo, enquanto a gente pode entender o que se quer passar, né? E quando você falou, Jean, e aí? Estamos juntos, irmão. Se for por você, eu vou até pro céu. Pois é, Obrigado mais uma vez por essa grande oportunidade. pois é, a gente aqui hoje mesmo só muito grato, vou ficar até um pouco envergonhado, tá aí, eu vou pedir desculpa desde já, porque assim, para mim é uma satisfação imensa mesmo estar aqui. Não estranha eu estar admirando em estar aqui nesse bate-papo com esse meu primo, meu ídolo que está aqui. Jean, aí assim, hoje como você é um ex-jogador de futebol, eu acredito que muitos que estão aí assistindo têm filhos que estão iniciando. Então, assim, eu queria um pouco que você falasse até mesmo, um pouco assim, fazer um resumo um pouco da sua carreira, mas que você também falasse um pouco o que é iniciar uma carreira de um jogador de futebol. Pô, Léo, veja só. A minha trajetória, eu tenho origem interiorana, né? A nossa família é ali das Areias, ali da área do Mandacaru, né? A família do meu pai é do Salitre, apesar assim que de tudo eu me identifiquei muito mais com a área do Salitre, porque o pessoal do futebol, e eu sempre digo que sou de lá, e sempre que tenho oportunidade agradeço ao Salitre por tudo, né? Por essa iniciação, por poder conviver ali com aquele povo. Eu tenho uma identificação maior com o Salitre, né? Mas assim, a minha história, minha trajetória no futebol começou como todo garoto, jogando na rua. No terrão, arrancando cabeça de Arrancando dedo. cabeça de dedo, perdendo a oportunidade de ir em festas de família, aquela festa de colégio inicial, porque arrancou a cabeça de um dedo, porque está com o pé ferido, não pode calçar um sapato. Então, assim, eu comecei nessa vida. Depois tive iniciação ali no colégio, alguns jogos interclasses, que na minha época, quando eu comecei a estudar, nem tinha muito esses jogos interclasses, jogos escolares, mas a gente ainda participava, porque morava ali no Horto, no São Geraldo, e ali é uma área que tiveram muitos craques. Vou falar, vou falar uns 5 nomes aí que vocês vão jogaram, entender. né? E também, eu vivi uma fase da minha vida, eu peguei onde Juazeiro tinha uma escola e tinha um trajeto a ser percorrido, que na época era Liga de Baé,
Adalberto Matos e vim para o juvenil, que hoje é conhecido como sub-20, mas é tido como, na época era juvenil no estádio Adalto Moraes. Nosso futebol maior da época, que era o futebol amador. E eu comecei na Liga de Bahia. Muito cedo eu tive uma maturação precoce no futebol. Né? Eu comecei a jogar com 11, 12, 13 anos. A prova é que quando eu estava com 15 anos, eu já estava no futebol principal, jogando num dos melhores times da cidade, que era o Veneza. Só vou pro. Pronto, fique à vontade. E aí minha trajetória com certeza começou daí. Eu fui um garoto que eu nunca joguei gude, não rodei peão, nem pendei pipa. Na época da gente era raia e morcego. Isso, morcegão, famoso morcegão. Era. E assim, eu até tinha todas essas coisas, mas eu não sabia fazer nada, além de jogar futebol. Teve dando um salto muito grande, depois a gente vai voltar. Uma vez, estudando no Colégio Polivalente, cheguei em casa com a calça jeans rasgada na altura do joelho. Se fosse hoje, era moda, né? Mas antigamente ninguém nem queria. Um prejuízo enorme para meus pais. E a gente teve que pedir outra calça. E aí, minha mãe, indignada com isso. Quando minha mãe me viu pegar um voo e ir para atravessar o oceano, minha mãe, altamente leiga sobre futebol, falou assim: hoje eu sei porque Janilson rasgou a calça jogando bola. Né? Então, são essas coisas. Mas minha vida foi isso. Eu sou filho de militar, meu pai é atuante no futebol do bairro, do estado, da cidade. Né? Meu pai foi Vou aproveitar aqui, eu vou cortar um pouquinho você aqui para mandar esse abraço especial a minha tia Rosa, né? E meu tio Toninho. Porque tio Toninho, eu acredito que todo mundo que passou no futebol, que andou no estádio Adalto Moraes, vai conhecer tio Toninho, o fotógrafo. Mas antes de tudo isso, meu pai teve uma trajetória como jogador de futebol. Meu pai é militar, hoje por conta do futebol. Naquela época tinha essa questão mesmo, né? Ele jogava, meu pai participou de um dos times mais vitoriosos do Olaria, da época, e depois ele foi para a polícia, porque alguém indicou ao comandante que tinha um cara, que jogava muito, então vamos trazer para a polícia. E levou, na época, tinha o Botafogo da polícia, disputava o campeonato de Juazeiro. O Botafogo, e era um time militar. Né? E eu dizia na época, meu pai, vocês ganharam muito porque os caras tinham medo de ser preso, de bater dos caras. Mas a gente ia ver a história dos atletas que lá estavam. Né? Muitos seguiram carreira na Polícia Militar, outros resolveram sair, seguiram outras carreiras, mas assim, eles tinham esse pré-requisito. Tinha essa história mesmo, assim, tipo, eu acho que no Detran, aí tinha na Polícia Civil, acho que Taladinho, tinha Feijão, tinha esse negócio, Neto, tinha essa história mesmo, né? Cada órgão desse aí tinha um. O Costume Campelo, né? com Veneza. Muito teve isso. Já era meio era tradicional. Tradicional essa história, né? É. Interessante mesmo. E assim, eu convivi muito cedo com o futebol por conta do meu pai. Né? Um amante mesmo. Sim, um incentivador. Meu pai era um cara que... é um cara que de poucas palavras, um cara que pouco expressa sentimentos, mas é um cara muito verdadeiro. E a gente depois aprendeu a conhecer ele pelo semblante. A gente sabe quando ele gosta, quando ele não gosta, quando ele aprova ou desaprova alguma coisa. E assim, ele foi esse cara. E para mim, Léo, um dos grandes legados que meu pai vai deixar para mim, eu aprendo, faço isso com os meus sobrinhos, quando querem jogar futebol, com minhas filhas nos segmentos. É interessante o elogio, os aplausos, mas em toda carreira de futebol, eu recebi um elogio do meu pai dizendo assim: foi bom. Em um jogo, na Fonte Nova, contra o Vitória, e eu ganhei 3 prêmios como o melhor jogador em campo. E quando eu cheguei em casa, eu fui visitá-lo, e aí, pai, gostou do jogo? Era um jogo televisado, passou para toda a Bahia, tal, ele assistiu aqui. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei: pai, e aí, gostou do jogo? O ego desse tamanho, o ego. Empolgado, parecia que eu ia voar. E ele foi bom. Velho, todo mundo gostou.
E todo mundo... E meu pai foi bom. Capa de jornal, aquele negócio Não, todo. entrevista, Pá. autógrafo, 3 prêmios como melhor jogador em campo das rádios. E aí depois eu vim aprendendo a processar, a conviver com isso. E quanto isso foi bom para mim. Porque eu sabia, eu aprendi que eu tinha sempre que melhorar. Que eu tinha E sempre... quem podia cobrar isso era ele, né? Tinha todo Que tinha que mostrar a verdade direito, era ele. porque ele viveu, ele conhecia tanto o desporto quanto a mim. Então ele sabia, porque ele sabia que eu era... Ei, você tem mais a dar. Você ainda tem mais a dar, não é só isso E aí. eu aprendi, dizia assim, pô, eu preciso melhorar. Sim, tudo em tudo foi bom. Foi bom. E até eu chegar em ótimo, em excelente. Que eu vou Eu ter tenho que que fazer para agradar ele. Que agora Você vai ser entendeu? por ele. por ele. Eu quero ouvir ele me dizer agora que foi ótimo. Né? Foi o diferente que que eu vivi com o Josivaldo. Que para ele sempre estava bom. Sempre estava bom. Pô, você, cara. Então, assim, aprendeu a ter os dois extremos. O equilíbrio, né? E eu tinha que ser o fiel da balança. Que eu vou ter que agradar aqui quem me elogia e quem quer mais de mim. Isso. E aí isso é a vida. Pois é, voltando aqui, essa parte da base já. Então, assim, que às vezes eu tenho meu filho aqui, eu costumo brincar e dizer o seguinte: é mais fácil ganhar na Mega Sena, que tem 2 sorteios semanais, do que ser jogador de futebol. Quantos Neymar a gente viu nascer? Depois do Neymar e até agora está esperando o próximo não está vendo. Então, assim, queria que você falasse um pouco o quão é difícil, quanto foi na sua época e hoje, como você também, que você trabalha no Hoje, CPM, né? CPM E na escolinha de Bahia, né? De onde você veio, né? Exato. Falar até um pouco também desse trabalho que você faz lá. Aproveita e manda aí um alô pro pessoal que está lhe acompanhando aí. Quero mandar um alô aí para o pessoal do CPM, para todo o corpo, né, de companheiros que nós temos lá, em especial a CDE, que é o setor que eu trabalho. Fui cobrado para isso, meu irmão. Eu vou denunciar aqui, eu fui ameaçado de ser preso se eu não mandasse o alô, em especial para a CDE. Um abração, é uma equipe que eu aprendi a amar, o pessoal que a gente faz resenha, Léo. Você precisa ver como é o nosso ambiente de trabalho. Um local que a gente sente prazer em chegar para trabalhar. Às vezes tem estresse, tem dificuldade, tem cobrança, tem metas a serem batidas, mas no frigir de tudo é um prazer chegar lá. E eu quero mandar um abraço para a CDE na pessoa do meu capitão Gardel, que é meu casca de bala. Olha que você já é acostumado desde o seu pai do militar, né? Agora onde você está? No CPM, onde você foi parar também? Também. E tem uma história assim que eu gravo assim, que parece, para muitos parece coincidência, mas eu vou dizer. Eu estudei no Polivalente. E eu concluí meu ensino médio no EJA do CPM. E hoje o CPM funciona no prédio que era o antigo Polivalente. É isso mesmo. Que maravilha. Alfredo Viana foi pra lá. Né? E assim, eu sou... Isso pode parecer coincidência, mas para mim é uma emoção imensa. Poder viver todo esse ciclo, ir e voltar e depois estar aqui, né? Estar lá, vivendo o CPM, né? Que foi onde eu concluí o EJA. Eu ainda como atleta de futebol, foi onde eu concluí o ensino médio. E depois o CPM veio. Quando eu voltei a trabalhar, fui convocado a trabalhar no CPM, o CPM voltou para o Polivalente. Então, tudo isso faz parte da minha história. Rapaz, é bastante interessante. Como a gente de Juazeiro se apega à escola, assim, eu é um Codefas. Aí, pá, não, rapaz, quando ela mudou, eu fiquei meio assim, derrubaram o prédio, eu digo, meu Deus, não, Deus. É mais para melhorar, né? Mas assim, mais aquela dorzinha. Pois vamos voltar. O saudosismo é pau. Mas assim, vamos voltar aqui, a história da base aqui, essa sua dificuldade, né? Quando foi na sua época e para agora. Então eu vou voltar a insistir, o pessoal não estranho, porque assim... Porque quem não acompanhava, porque às vezes conversando com o Janilson, com os meninos, a gente vê que hoje, antigamente era só o pai que ia, hoje é mãe, é avó, é tia, sempre tem alguém que está indo.
E antigamente não tinha essa facilidade de informação hoje como o WhatsApp, como as redes sociais por completo. E hoje, para você acompanhar seu filho que está fora, é uma história. Na época de Jean, eu acredito que totalmente diferente, né? Nem telefone fixo era a maior dificuldade do mundo. Era que ter, né? É um das coisas que eu me apego e sempre tento passar, principalmente os garotos lá da escolinha de Bahia, que eu trabalho. Um abraço imenso aí para Bahia, um cara que eu sou grato. Bahia faz parte não da minha história, Bahia faz parte da minha vida. Foi como formação, né? Porque me elevou, pegou do futebol juvenil, me elevou ao futebol principal, ainda com 20 anos com 15 anos de idade. Bahia me ascendeu ao time principal para jogar com Betinho, Fumanchu, Hilton, Galeguinho, João Alder e uma série de outros jogadores. Mas, assim, o que me encanta com o Bahia é o trabalho que ele faz hoje. O Bahia tem 78 anos, aposentado. Ele poderia estar em casa, curtindo a vida dele. E é altamente integrado ao futebol. Tanto quanto no início. Me ensinou a viver as dificuldades quando eu saí a primeira vez para fazer um teste. Quando eu tive a oportunidade de fazer a primeira vez um teste, o Bahia veio fazer um teste aqui em Petrolina, uma peneira. E aí, eu e meu primo Sambinha, Jair, que a gente chama de Sambinha até hoje, ele, vamos lá, a gente se inscreveu. Tinha alguém aqui, ligava do orelhão ali em frente ao NEB, para se inscrever, com uma fichazinha, um telefone vermelho. A gente se inscreveu, conseguiu a vaga para ir fazer o teste em Petrolina, no estado de Petrolina. E aí, a dificuldade para ir para Petrolina. Aí entra outra gratidão minha a um outro tio nosso, tio Geraldo. Oh, babazão! Se prontificou, eu levo vocês. Porque naquela época não era fácil como hoje. Não tinha Uber, não tinha barquinha, né? Outras coisas. Não tinha as informações, a facilidade, as logísticas que tem hoje para chegar até lá. O Geraldo se prontificou a nos levar lá. Nos levou mais de 200 garotos num treino de 20 minutos. E aí, o mais interessante de tudo isso é que eu, com 10 minutos de treino, eu fui retirado do treino. Eu disse, caramba, se o treino tem 20 minutos, com 10 eu fui tirado, então eu estou morto. Fui retirado. O pessoal estava na lateral, o banco do estádio Petrolina, na época era no fundo, todo mundo estava concentrado de um lado, eu fui lá para o outro, altamente isolado. Pô, uma situação dessa, eu estou morto. Não peguei nem na bola. E aí, quando fez a relação do pessoal que voltava à tarde para treinar. A peneira da peneira. Imagine aí. Aí, eu tô lá sentado, o cara tá lendo o nome de todo mundo. Só vejo, Sambinha levantou. Negão. Foi, é cá, pô. Eu fui pra lá, né? Falei, não, pô, você vai voltar tarde. Eu, porra, velho. O cara me aprovou. E quem me aprovou foi nada mais, nada menos que Newton Mota. Puta. Que até hoje é a sumidade de revelação de jogador. Na base da Bahia. Do Brasil. Do Brasil. Que levou será do mundo, na verdade, né? Que revelou. Tá. E aí, então, eu fiquei aterrorizado com isso. Pô, vim aí pra casa almoçar e voltar. Foi do mesmo jeito. O tio Geraldo nos levou lá tarde. Volta. Nos levou lá tarde e tal, pagando passagem da empresa de ônibus, que eu não sei se pode falar o nome. Pode falar. Da Joalina. Que era a única que fazia isso, que fazia esse transporte. Nos levou, ia para a Praça da Misericórdia, pegava o ônibus, porque ele só saía da Praça da Misericórdia para Petrolina, numa praça ali próxima do sei o que, dos Mochotó ali. Eu sou ruim de conhecer Petrolina. Eu também. O nome não. Rodo tudo ali. Rodo tudo sem nada. Aí do prédio ele nos deixou ali
E aí a gente foi andando pro estádio. Treinamos, voltamos, tudo. Pegou o nosso nome. Estão aprovados para apresentar tal dia lá na sede de Praia do Bahia. E aí, eu que já sonhava, que já me imaginava sendo atleta de futebol, vivendo uma situação dessa. Aí, meu irmão, eu disse, é agora. A gente tem que ir. Fui fazer essa peneira lá, passei. Moral da história, nós voltamos para Juazeiro para pegar as assinaturas do pai, para voltar se apresentar lá no Bahia, tal data. Quando chegou aqui, na hora de assinar, eu assinei no lugar do meu pai assinou no meu lugar. De mãe. Não, no meu lugar. O lugar que era eu para assinar. Aí passei corretivo, tudo, e nós tínhamos que mandar pelo correio. Assinei, passei corretivo, assinamos novamente tudo certinho. Quando mandamos para lá. Quanto tempo para chegar lá o correio? E aí, quando chegou lá, pai, documento oficial, não pode ter rasura, tá? Para mandar outro. Voltou, tudo novo. Nesse processo aí, de ida e vinda do documento, o Flamengo veio fazer um jogo em Petrolina. Ibaé tem uma excelente relação com o Nunes. Ibaé já tinha ido fazer um estágio lá no Flamengo. Ficou como hoje nós chamamos de captador aqui da região. Um atleta que Ibaé indicasse, né? Iria para o Flamengo e tal. E aí, o Flamengo veio fazer. Ibaé era treinador do Veneza e nós jogávamos no Veneza. Treinávamos no Curtume, o campo era do outro lado, ainda não era o último campo aqui. E aí a gente treinando, Ibaé pediu, foi lá, conversou com o pessoal, pediu para que o pessoal viesse até o Curtume assistir um treino da gente do Veneza. E tinha eu, Lessimar, um lateral esquerdo, que Deus o tenha, e Delwilson, goleiro. Nós éramos da mesma faixa etária. Eles dois do mesmo ano de idade e eu um ano mais novo que ele. Mas na mesmo ciclo ali. E aí o pessoal do Flamengo veio ver o treino. E aí no treino, mais uma vez, né? Os caras gostaram de mim e gostaram do lateral esquerdo. Só que nesse dia, o nosso material nós levávamos para casa para treinar. Para ir voltar, o nosso material era nosso, nós levávamos. E o lateral nesse dia esqueceu o meião. E treinou sem meia. Aí o cara disse, professor, como é que um jogador sem meia você acha que joga no Flamengo? Por conta de uma meia, às vezes deixa de ter uma oportunidade, né? Em relação ao que eu falo assim, é bobagem, mas é os cuidados que devemos ter para hoje, transportando para os dias de hoje, né? E aí eu aprovado no Flamengo. Aí naquela época, entre Bahia e Flamengo, e eu Flamengo, hein? Você vascaíno. E vascaíno até no Horto do Salite, viu? Sem dúvida. E no Horto do Horto também, aí em São Geraldo. Também, eu joguei no Vasco lá de Bernardino, é outro desportista que é vizinho e que merece um abraço também. Viu? E aí, eu queria ser jogador de futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol. Qual time que seja, onde é que seja, eu quero ser jogador. E aí eu fui para o Flamengo. Fui aprovado, saí de Juazeiro para o Rio, sozinho, um garoto de 16, 17 anos, de ônibus. A mãe com a mãozinha na cabeça. Chorava todos os dias. Aí, como você falou, a questão do contato. Do contato. Se para Salvador, no primeiro momento que eu fui, foi horrível, porque eu já tinha... Minha mãe já chorou, mas eu ia com meu primo, um garoto que já era conhecido da gente também. Já tinha meu irmão lá, Dadal, que estava servindo na Marinha. Já era marinheiro? Né? Ele foi, Marujo. Ah, Marujo. Fuzileiro naval. Aí, Dadalzão, um abraço, meu primo. Beijão, Beijão. E aí, nós estávamos lá, mas aí no Rio, outra coisa, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Cultura totalmente diferente. Completamente diferente.
Cheguei lá para me apresentar ao Flamengo. Né? Aí eu cheguei no Flamengo, num timezinho mais ou menos do Flamengo. Timezinho. Quem é que tava nesse timezinho, Jean? Eu vou falar só os que a gente conhece hoje, que vingou. Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Djalminha. Ninguém, né? Ninguém. Esse time do Flamengo foi o primeiro time campeão da Taça São Paulo de Júnior. Foi essa categoria. Essa categoria, você chegou lá só nessa brincadeira. Só que eu não fiquei, né? Óbvio. Nada normal. Nada normal. Ainda só tinha Nélio que jogava. 10. Nélio que jogava também ainda, que jogou e foi capitão do Flamengo. E que na época ele tinha um apelido de Marreco. E todo mundo me chamava Marreco. Porque... Eu mesmo, particularmente, eu sempre achei muito. Até Era. Perninha, cambota, tá? A forma de jogar e tal. Era muito 10 clássico mesmo, né? Muito mais parecidos. Então, assim, o Flamengo tinha um time muito forte. E eu cheguei lá e não fui aprovado. Voltei para Juazeiro. Na época surgiu uma conversa de que eu tinha ido para noite, que eu não sei o quê. Eu nem saía. Eu passei um período lá no Rio. O único dia que eu fui no shopping, que foram uns 10 atletas da casa do atleta para o shopping. Fui no shopping e voltei. Jantamos no alojamento. Depois surgiu a história, porque saiu, porque bebeu, porque quebrou na noite, porque não sei o quê. Não, mas olha o time que estava aqui na minha frente. Eu disse, minha amiga, eu fui aprovado. Eu fui só instalar, já foi muito bom. Depois do Flamengo, eu fui no Atlético Mineiro ainda. Passou em Minas. Na época, Hilton estava lá, meu primo, que Tele Santana o viu jogar aqui e levou ele para o Atlético. O cara até se chama por Tele. É algo diferenciado também, viu? Imagina aí. Foi um dos meus incentivadores, um dos meus ídolos que eu tenho. Assim, jogando no futebol amador de Juazeiro, de tudo. Eu tenho N's que foram fantásticos. Que vi jogar, que hoje jogaria fácil hoje em qualquer lugar. Não, mas os caras assim, que me inspiraram foi Hilton, porque eu convivia com Hilton. E jogar aqui, jogar ali, bater os babas lá do Horto, tal, e eu já via quem era. Fumanchu, porque foi... Fumanchu eu vi jogar. E Fumanchu foi meu primeiro treinador quando eu joguei na Liguinha de Bahia. Foi meu primeiro treinador e um cara que eu tive contato. E depois eu tive um relacionamento familiar com ele. É outro detalhe. E depois, João Alder. O João Alder eu vi jogar até depois de velho aqui. E João Alder, eu digo assim, todo mundo fala, João Alder, meu amigo, eu carregava a chuteira de João Alder para entrar no estádio. Tá entendendo? Mas assim, e depois, o que me encanta, e tudo isso o futebol que nos oportuniza, é que esses caras que sem contar Ailton, que eu tive um relacionamento de família, né, que é meu primo, os outros que eu via jogar, que eu ouvia falar, depois se tornaram meus amigos. E aí eu fico abobalhado com tudo isso. Mas assim, aí eu fui, tentei, não deu certo no Atlético, voltei a jogar aqui, por aqui, daqui a pouco fui no Cruzeiro de Cruzeiro de Arapiraca. Ninguém conhecia falar. Léo, eu vivi lá, não diria que foi a pior, mas uma das piores situações da minha vida no futebol. Um time de futebol profissional, nós chegamos lá na pré-temporada, nós treinávamos para correr, ia fazer umas caminhadas. Tinha uma época que chamava de caminhada, corrida de 6 quilômetros. Nós não tínhamos tênis para treinar, o time não dá tênis. O que era que fazia? Pegava a chuteira e cortava os birros. Para não correr de chuteira, que era no chãozão mesmo, a terra batida. Nós saímos para fazer um amistoso uma vez de Arapiraca a uma cidade vizinha. Chegou um ônibus, a gente preparado para ir para o ônibus. Quando chegou lá, o ônibus tinha poucos assentos. Nós tivemos que pegar as cadeiras do alojamento, botar dentro do ônibus e sentar. Então, assim, isso é só para entender o quão era difícil. Tá entendendo? E aí, na hora, fomos todos aprovados. Na época foi eu, Betinho, Cocada, Miller. Miller é parceiro. E Lessimar. E jogar craque também, viu? Ô, meu irmão.
Tá na minha seleção. Viu? Calma. Esse aí, com certeza. Certeza. E Lecimar, fomos nós 5. Na época, aconteceu a situação, eu acho que Miller já tinha uma condição melhor aqui, que ele trabalhava na Elcon, uma empresa que tinha aqui de montagem de eletrificação, que prestava serviço para a Coelba. Sim. Tal. Miller jogava no Barro Vermelho e nós outros 4 jogávamos no Veneza. Mas Miller já era empregado. E Miller, não vou ficar. Aí já o pretexto de Miller brigou com o diretor para não ficar. Aí qual foi o combinado? Diga, Miller. Aí qual foi o combinado? O Negão já era mais ousado, mais para frente. Aí ele disse, olha, eu brigo com os caras, aí vocês dizem que não vão ficar porque eu não vou ficar. Eles vão me mandar embora e eu digo que não vou ficar. Aí você diz que não vão ficar se ele não ficar. Porque não tinha condição. O Veneza, Barro Vermelho, Olaria, o 15, o Grêmio, na época aqui, os times de Petrolina, Caiano, Grêmio, Náutico, América, ofereciam uma condição muito melhor. Atleticamente falando. Entendeu? Nós não tínhamos salário, mas os times arranjavam aqueles empregos das empresas que patrocinavam. E dava uma certa oportunidade. Então, nós ganhávamos dinheiro para jogar futebol e ter uma condição atlética melhor, em termos de espaço, de bola, de... Pra você ter ideia, na época o time lá tinha menos bola para treinar do que o Veneza, do que o Barro Vermelho, do que o Olaria aqui. E nós comentávamos isso. Rapaz, vamos embora. Pelo amor de Deus. O mais guerreiro que sejamos, mas a gente não pode ser índio. Me fez lembrar uma história de André Balada, quando foi no Vasco, que chegou, não, a meia para treinar, eu gosto tal. Eu gosto de dar o dinheiro, né? Eu vou comprar. Imagina. Não, pô. Mas tem muitos times que viveram isso e muitos times que vivem isso. Uma realidade do futebol. Porque a gente vê o glamour. Isso. Pô, não, o Jean tá jogando aonde? Já tá lá em Caxias, agora tá no Bahia, já agora tá em Arapiraca, tá em Ribeirão. Tá? Eu vou contar uma história aqui. Foi mal até cortar a história, já volto pra base. Pronto, vou voltar pra base. E aí aí, pessoal, eu me empolguei. A gente vai voltar pra essa situação, aí a gente voltou pra Juazeiro. Foi, mas na situação, Baé, um goleiro da gente, o Delilson, que era um fantástico, mandar um abração para Delilson, hoje mora em Recife, dentista lá em Recife, viajou muito cedo para lá, hoje constituiu família lá, mas tem a família aqui, Augusto, Chicletão, essa galera aqui que são massa também, são meus amigos. E aí ele, através de um cronista lá, amigo da família de Delilson, Jorge San Martin, conseguiu uma outra avaliação para a gente no Bahia. E nós fomos Bahia. Ó, Janilson, tem uma coisa assim. Quando falaram meu nome lá. Já tem um histórico, né? Aí o treinador e Newton Mota reconheceram. Não, traga para a gente reavaliar. É porque já passaram 1 ano e pouco, e aí a gente não sabe como é que está a condição dele hoje. E aí foi eu e Delilson. Vamos lá. E só para relatar, Delilson é goleiro. Num acidente com fogos, Delilson perdeu 2 falanges do dedo, 3. E ele tinha essa deficiência. Quando ele chegou lá, que o pessoal viu, todo mundo ficou louco. Pô, goleiro faltando dedo, caramba. Como é que vocês me trazem aqui um cara desse? Entendendo? Aí o cara, que observador é esse? Botar um cara míope para atirar, para ser atirador de elite. Imagine aí. E o cara pegando tudo. Não, quando chegou lá, porque a gente treinou. A gente foi para passar 15 dias. Com 8 dias, os caras mandaram a gente vir embora para vir pegar a documentação. Era os 15 que era para fazer o teste completo, para ver. Não, vamos pegar logo, que outro pega aí. Aí Nilton Mota falou: isso aqui a gente já conhece, que é Janilson. E o goleiro, super aprovado, já ia, e ele era o último ano de júnior na época. Ele ia para ser o 4º goleiro profissional. Sinal que pegava muito, né? Porque com essa condição, para ter uma condição dessa, diferenciada. E aí a gente foi, quando a gente veio. E só para lembrar, daquela época do Bahia, quando eu voltei lá, quando eu fui da primeira vez, aí que eu tive a situação pro Flamengo, eu optei pro Flamengo,
Sambinha não quis voltar sozinho. Não, você não vai, não vou não, tal. Ah, quando o lance do documento que deu deu errado, errado, também era para ter ficado no Foi, Bahia. e era para ter Ah, não, voltado. só também não vou não. Não, aí não foi. Lembrando também que Sambinha é destro e jogava como lateral esquerdo. Batia. Como é? Não tem perna ruim. Qual é a boa? Agora só com a perna ruim. Qual é a boa? Adivinha? Então, Sambinha teve essa situação, que era, não sei se seria jogador profissional, se teria uma projeção, mas é a oportunidade que também optou, e hoje ele é feliz no que vive, faz. Tá me entendendo? Mas ele deixou de voltar ou tentar a sorte como jogador, como atleta de futebol, porque eu não fui. Teve a situação do Flamengo e eu fui, e aí ele não quis ir, não, sozinho eu não vou. Só volto para o Bahia lá quando se já for, se aí, não for. Aí com o Bahia, aconteceu mesmo na segunda vez com o Delwilson. Delwilson já estudava, uma família de poder aquisitivo bem melhor. Quando era para nós voltarmos, aí ele optou para não voltar. Vou estudar, a pressãozinha da família, vou fazer. Né? A namorada dele, eu acho, não tenho certeza disso, mas parece que a namorada estava em Recife. Sei que ele optou por não voltar, fez bem, seguiu a carreira, hoje é médico. Já tá Aí eu voltei para a base do Bahia, passei um ano e pouco, campeão baiano, pentacampeão baiano. O Bahia foi penta na época que eu estava lá. Nós fomos para São Paulo, tudo. Tá. Só que nesse meio termo eu me perdi. Eu já era titular do Sub-20 do Bahia. Já fazia alguns treinos no profissional. E aí eu me perdi. Craque, bajulado, tava ali. É o cara que vai estourar, o próximo vai estourar, que é Jean. Aí eu me perdi. E tinha o meu reserva, era um garoto 2 anos mais novo que eu, né, que era da categoria inferior, que estava jogando aqui, e que tinha convocação para a seleção da categoria dele. Então os caras pesaram isso. Pô, Janilson é o último ano. Temos um garoto que está chegando. O garoto da seleção brasileira. Olha a vida de Janilson, olha o que ele pode nos oferecer. Olha o que, na época, Kleber, né, nós chamávamos de barriga. Olha o que ele pode nos oferecer. Aí a minha situação, me perdi, um pouco empolgado. Salvador. E aí os caras, normal, vamos emprestar Janilson. Eu não fui dispensado. Eu seria emprestado para um time no Espírito Santo. Me chamaram lá na sala do diretor, mostraram a proposta, mostraram tudo e tal. Eu disse, não vou. Se eu não for pro profissional do Bahia, eu vou embora. Vá, passa uma semana em casa, pense, a gente conversa. Eu vim, passei uma semana, o telefone toca. Na casa do vizinho. Na casa da gente não tem telefone, não. Na casa do vizinho tocou pro telefone lá de Salvador para Janilson, lá. Nilton Mota. Janilson, olha, nós temos que dar uma resposta ao clube lá. Eles estão esperando, né? Estão formando o time, esperando, a projeção lá é boa, os caras estão com um planejamento bom e tal. E eles estão esperando uma resposta da gente. E a gente precisa dar um retorno. Porque é um time que é parceiro nosso e tal. Você vai lá, de repente você estoura lá, se não voltar para a Bahia tem uma outra chance, tem uma coisa. Mas eu invoquei que ou era lá ou não. Ou era Bahia ou não era. E contando que nesse ano, os 2 últimos anteriores, o Bahia era campeão, tinha sido campeão brasileiro. E você não queria nada. Bobô, com Charles, com coisinha. Jogadores convocados para a seleção brasileira, vendido para outros clubes. Mas eu achei que tinha que ser lá. E como não foi lá, eu optei por não ir. Então tá bom. Nós estamos enviando seu relatório, seu endereço, que a gente vai enviar a rescisão. A liberação, que não tinha nem ajuda, nós recebíamos ajuda de custo, nem tinha. A gente vai enviar a sua liberação. Não. A partir daí, você tá liberado, você vai. O Bahia, a partir de hoje, não tem mais responsabilidade com você.
E aí eu, beleza. Bom, aqui agora eu sou craque, jogo muito, bababá, o que Tem uns você times aqui, faz? joga, ganho Aqui, dinheiro aqui, meu dinheirinho pra me sustentar aqui, aí tá, é. acabou. Indo trabalhar no costume. Não é demérito nenhum para quem trabalha no Não, costume. Muito pelo contrário. da minha família, quem não passou no costume, ou Não então tem do história. outro não tem história. Não tem história, realmente. Costume é agrovale, costume é agrovale. Aí na época e tem a Godoeira São Miguel também, na época. Também era. Aí eu verdade. assinei o contrato, assinei o Veneza e fui trabalhar no costume. Para jogar no Veneza. Fiquei por aqui, pá, nesse processo todo. Casei, rodei por aqui. Mais 3 anos. Aí a gente fez um campeonato daquela época de intermunicipal fantástico. E eu com 21 anos, 22 anos. Só para relembrar, assim, bicho, eu sinto uma saudade. Né? O saudosismo mesmo, assim, daquela época mesmo, que esse campeonato, o estádio era lotado, todo mundo ia. Meu pai me levava de menino, chupar aquela laranja. Chupa laranja com quem? Se não eu foi aqui em bancada, eu chupei. Na história de quem foi assistir jogo de futebol naquela época, você não chupou aquela laranja e comeu uma caranjazinha, ficava daquela água lá da torneira que ficava do lado. Não tem história para contar. Tem não, verdade. E aí, Léo, a gente fui aí trabalhando com o turno, joguei no Veneza, convocação para seleção, fomos jogar. Antes disso, depois dessa, joguei no Veneza, fui pro Barro Vermelho. Só para relembrar, quando eu voltei do Bahia, eu assinei no Bolaria. No Olaria. Quando eu voltei do Bahia, Bahia já era treinador do Olaria. Sempre Bahia, né? E já casado também com a filha Não, dela? eu namorava com Rose. Namorava com Rose já na época. Mas a Rose já veio depois da época. Rose, forte abraço, sempre com a gente, viu? Parceirona, nota 10. E aí, eu fui pro Olaria. Assinei com Olaria, isso no ano de 90. Eu com 19 anos. Jogamos no Olaria, campeão juazeirense. No mesmo ano, o campeonato de Petrolina era mais longo. Foi eu e mais alguns companheiros para o América de Petrolina. Chegamos no América de Petrolina, campeão também. Eu fui campeão juazeirense e Petrolina no mesmo ano. Eu e alguns companheiros, Betinho, Pedro Café, os caras jogaram com a gente aqui. A gente foi lá e fomos campeões no mesmo ano, em Juazeiro e Petrolina. E aí, quando foi na época, voltei para Olaria novamente, ficamos na Olaria e tal. E aí depois eu fui para o Barro Vermelho. Quem era o treinador do Barro Vermelho? Aí a moçada tem uma mandado embaixo do braço e diz, pra onde for, vai comigo. Se não for, não namora com minha filha. Assim conta aí, vai assim pra você ver. Aí, por isso que eu casei logo, já para ficar livre. Já tô livre. Aí casei. Aí eu fui pro Barro Vermelho, joguei com o Bahia, fomos campeões, aquela coisa toda, convocação para seleção, Juazeiro Intermunicipal. Juazeiro não tinha participado do Intermunicipal nos 2 últimos anos, depois resolveu participar de novo. Fizemos uma campanha fantástica. Aí no outro ano, novamente, uma campanha maravilhosa. Chegávamos no título, tinha uma barreira chamada Santa Amaro. Ô, miséria. Aí teve uma situação, uns empresários despertaram da Bahia. Um deles chamado Cachimbau, de Feira de Santana. Pra gente ir para... Aí queria me levar pro Fluminense de Feira. Do Fluminense de Feira eu ir pro Mojimirim. E ele já falou, na época, assim, lá no início, ele conversando comigo, dizia assim, olha, eu quero levar você para lá, porque o Mojimirim está negociando assim 2 jogadores com o Corinthians, vai pintar brecha e todo mundo vai ficar vendo o Mojimirim, vai ser um time de visibilidade assim e tal. Um cara que conhecia futebol, né, velho? Aí, vamos. Só que nesse meio tempo também, eu tinha acontecido um jogo entre Barro Vermelho e Catuense aqui. E Antônio Pena ficou louco para me levar para Catuense. Ficou louco, queria contratar. Não. E vamos. E aí, aquela situação, vai, não vai, dá certo, não vai. O time daqui não libera. Ficou nessa situação toda, acabou que nenhum dos dois. Aí, entrou Hilton na história. Nego, que fala assim comigo. Nego, velho, vem pra cá. Ele já estava no Concórdia, em Santa Catarina. Já tinha saído do Atlético, passado pelo Figueirense, Atlético Mineiro.
o Atlético Paranaense, tal, Figueirense, e estava no Concórdia. Ei, nego, vou lhe trazer para cá. Vem, se eu vou. Mas eu já casado com a filha. Mas aí, trabalhando no costume. A situação aí, um irmão meu foi um cara assim que faz parte dessa história. Faz parte da minha vida, na realidade. Mas dessa história, dessa trajetória, ele entrou assim. Disse assim, ei, vai embora. Deixe sua esposa e sua filha aqui, que fome eles não vão passar, não. Fome não passa, vai embora. Corra, vai embora. Foi o Negão Dadal. Negão Dadal, mais uma vez o marinheiro, aí, tá vendo? Marujo. Ô. Voltou e falou isso Aqui comigo. eu seguro a onda aqui, pode ir Você lá, vê se ele corra lembra disso, atrás. ele falou, a gente, sua filha e sua esposa não vai passar fome. Vai correr atrás. Aqui a gente resolve que é pra dentro e... Aí eu larguei o costume e corri trecho. Fui para lá, só que quando eu cheguei lá, o Concórdia estava passando uma fase ruim no campeonato e uma fase ruim financeiramente. Ficou aquela, rodou. Aí eu passei 2 meses lá. Treinava, o treinador saiu, que chegou, caiu logo que eu cheguei. O outro que chegou, ele falou assim, eu vou fazer um coletivo, tinha eu e mais uns 2 lá de observação. Ele disse, eu vou fazer um coletivo de 90 minutos. Você pro grupo. 45, 5 intervalos. Naquela época era assim. Vira, só vira. As mudanças que eu tiver que fazer, vou botar os meninos que estão de observação no time de cima para ver eles jogando. Não vou deixar eles só jogar no time reserva. Aí botou, pegada. Domingos Machado, o nome desse treinador. Esqueço nunca. E aí ele ficou assim. Quando acabou o primeiro tempo, que ele foi pro intervalo para voltar, que ele chamou os meninos, deu o colete do time titular e me chamou. Disse assim, você não precisa ir lá não, que eu já vi. Já sei que não precisa treinar ali, porque já sei que é você. Você às vezes não joga porque é máfia mesmo. Aí você pode ficar aí, que eu já sei que... Tá bom? Beleza, professor. Tá. E amanhã você vai assinar o contrato. Já vou mandar a diretoria conversar com você. Pô, o cara nem dorme, né? Diz, porra, agora na parada vai dar certo. Aí agora. fiquei. Aí falei com o Negão e o tio, assim, porra, velho. Disse, pô, Nego, que bom, tá? Vamos lá. Agora é procurar melhorar. Porque ele também foi muito caramba, assim, comigo. Eu sou muito grato a ele primeiro por ter me inspirado, né? Depois por ter me oportunizado. Por 2 vezes. No Atlético Mineiro, depois no Concórdia. E aí, ele, aquela situação toda, o time entrou nessa fase ruim, de não ganhar, de não sei o quê, não contrata. Aí vai contratar, não, estamos precisando contratar jogador consagrado, os caras que vinham para resolver, que tal, aquela coisa toda. Jogador conhecido. E aí eu fiquei protelaram por 2 meses. Aí um amigo nosso chamado Gilson Jacaré estava jogando na Paraíba, na Socremo, na Paraíba. E Gilson Jacaré me ligou. Me ligou, na verdade, ele não me ligou, porque naquela época ele não nos ligava. Mandava um recado para a família falar com não sei quem, para falar com não sei quem, para ligar para ele, dava um número e ligava para ele. E eu liguei, aí, Jacaré quer falar com você, tem um negócio lá na Paraíba assim e tal. Aí eu vou. Eu queria jogar, pô, tava lá, o time não me assinava, ficava me enrolando o tempo todo, não me pagava. Na época eu estava vivendo os 3 meses do seguro-desemprego. O dinheiro estava acabando. E eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou ter que ir embora, vou ter que tentar jogar, pô. E eu, não, nego, os caras vão segurar. Tá faltando alguma coisa, porque eu morava com ele, pô. Eu morava no apartamento dele. Eu morava na cobertura. E eu tava lá com ele. Não tá faltando nada aqui. Não tá faltando eu jogar. Mas falando só isso. Tudo, só isso. Porra, velho, eu quero jogar. Eu preciso jogar. Porra, você vai pra onde? Eu disse, não, doutor. Porra, como é o nome desse time? Só creme. É sorveteria, é biscoito. É o que isso aí? Você vai pra onde ninguém conhece. Eu disse, negão. Mas se eu não jogar, eu não mostro meu futebol.
Eu vou ficar aqui esperando, não sei que dia esse cara vai me contratar, tá 2 meses para os caras me contratar, pô, os caras não me O contrataram. treinador quer que eu jogue. Eu vim indicado por rola. você. Na época eu não usei essas palavras, que eu não sabia falar isso. Mas, trazendo para os dias de hoje, eu vim indicado pelo 10 do time, o craque do time. Depois o treinador que assumiu, depois do outro que estava, me aprovou. E os caras não me assinam por quê? Mas você também 10, porra. Não, mas na época não era, eu não era bem um 10, não. Ainda não. E se eu fosse um 10 ali, era depois dele umas 5 vezes. E qualidade? Era, sim, sem dúvida. E aí, pô, eu disse, não, pô, vou embora, bateu louco, vou embora. Comprei minha passagem, meti o pé. Na realidade, não foi nem eu. Ele comprou minha passagem. Ele pagou a minha passagem e eu meti o pé. Vim embora e aí, quando tudo aconteceu, cheguei em Juazeiro, fiquei uns dias e aí fui para Paraíba. Para Paraíba, tá, fiz o primeiro treino lá, do mesmo jeito. No primeiro treino, todo mundo já ficou doido. Pois é como você está dizendo, rapaz, ó, a base, ela não é fácil, né? Essas histórias aqui, ó, tem histórias aí que eu mesmo não conhecia. Como a gente diz também, não tinha rede social naquela época, não era tão fácil a gente ver dessa forma. Aí só para dizer assim, pai, cadê Jean? Não, o Jean agora tá na Paraíba, Jean agora tá em Caxias, Jean agora tá. Pá. Aí onde é que passa? A gente ficava procurando para ver onde era naquela época Sky, aquele aparelho, para poder a gente ver onde é que passa. Quando você jogou no Caxias mesmo, a gente ficava doido. Aí para poder ver em qual canal que ia passar um jogo, para poder assistir um jogo. Que a gente não conseguia ver, porque assim, só tinha notícia de longe, ou quando saiu alguma matéria num jornal, que aí para poder a gente ver onde saía, quando saia no Correio da Bahia. Não é fácil, quando não. fazia um jogo grande, né? Quando fazia um jogo para poder mandar, assim, porque disputou com alguém, para poder vir, entendeu? Jean, aí assim, a gente falando, a gente relatando assim, contou um pouco dessa história sua da base, desse sofrimento. Então assim, eu queria agora aqui, até que você olhasse aqui nessa câmera aqui, e na hora que eu for aqui, e você for falar, até mesmo assim para poder, não é desacreditar os pais e nem acreditar demais, assim, é a realidade nua e crua do que acontece realmente. Quando os pais assim, meu menino joga muito, sim. Mas antigamente era essa história, tem que ter empresário, mas tem uns testezinhos aqui, acolá, mas chegava nessa hora dos empresários. E hoje, aí, assim, ó, teve essa época dos empresários, teve a época também junto, né, os testes e o jogador DVD. E hoje a gente tá em que fase? Então, assim, porque chegamos nessa fase de que eu mesmo estou sem entender. Né? Porque a gente, jogador DVD, mandava um DVD lá, o cara só arrumava o momento que os times contratavam. Aí, depois, jogador de empresário. E hoje, bicho? Porque, assim, sinceramente, eu vou falar agora aqui, diretamente aqui. É um desabafo meu sobre o futebol. Cara, eu não consigo ver hoje um camisa 10 clássico jogar. E olha, por eu ter acompanhado aqui, no estádio aqui, os campeonatos municipais aqui, moço, esses caras que eu vi jogar aqui, os caras jogaram aqui, jogavam qualquer time desse aí hoje. No meu São Paulo, eu sou São Paulino, jogava fácil. Não tem um cara. Você vê aqui o Jean, aqui, como eu digo que sou fã, eu chegava na linha de fundo aqui, dava um corte aqui e cruzava de letra. Onde é que a gente vê isso hoje? E isso era com a maior facilidade. E não era jogar na área, era cruzar. Então, assim, bicho, isso me dói. Tem hora que a gente assiste ali um jogo ali, a gente para assistir, porque a gente é apaixonado mesmo. Mas me dói assistir um futebol hoje. A gente porque é paixão mesmo e a gente não larga, né? Já, eu vou pedir aqui que você pode tomar sua água, fique à vontade. E você dá esse conselho aos pais, porque assim a gente conhece muita gente. Você trabalha lá com a escolinha e também com CPM. Só que antes disso aí, pessoal, vou pedir aqui, que vocês se inscrevam. Estão gostando desse bate-papo? Vocês estão aqui, comentem aí, mandem os alôs, certo? Compartilha também aí depois nos grupos do WhatsApp, manda para a família, manda para os parceiros, naqueles grupos da resenha do futebol, que aí vai ficar aqui gravado depois, que aí a pessoa pode assistir também. Manda aí, viu? Jean, fica à vontade, meu querido. Léo, veja só. A gente, como você falou das fases que existem, né? São os momentos, os ciclos. Hoje o atleta, para ser avaliado, ele precisa participar
de uma escolinha, disputar algumas competições. Surgem algumas competições que os atletas são avaliados. Os outros atletas que são indicados, eles falam como tem links, hoje é link, né? Já não é tanto DVD, passou da fase de DVD, né, daquela coisa. Eu peguei a fase inicial do DVD, porque minha fase ainda era a fita cassete. E aí a gente vê. E assim, a dificuldade é enorme, porque a gente tinha a dificuldade de ser visto. Hoje, o atleta tem uma certa facilidade para ser visto, porque tem os observadores que viajam, competições que são formadas para que o atleta seja observado, para que as escolinhas levem os atletas e disputem e sejam observados. Mas hoje tem a dificuldade da quantidade de atletas que participam, de quantidade de garotos que participam, escolinhas. Então, ficou tão difícil quanto por conta disso. A gente tinha dificuldade de logística. Eu, para ser observado, eu para jogar na minha época, para jogar num clube de futebol, eu tinha que viajar pelo menos 400 quilômetros, que era para ir no Fluminense de Feira. Era o clube mais próximo da época. Depois surgiu o Jacuipense, mas ainda era a Fluminense de Feira. E hoje não. Hoje os clubes estão vindo aqui. Hoje a gente tem uma competição aqui em Juazeiro, em Petrolina, aí vem um captador técnico do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, do Internacional. Eles vêm aqui. Então, isso ficou dessa forma, ficou mais fácil. Porém, a competitividade. Só um pouco do microfone. A competitividade aumentou. Tá entendendo? Pronto. Então, assim, não tem o teste. Eu acho que até ficou mais fácil, Jean. Porque, assim, antigamente, como o teste que você fez, ele tinha 200 para avaliar em 20 minutos que você não dava nem tempo de triscar na bola. Exatamente. E hoje o cara vem de lá assistir um campeonato. Então é mais fácil dele ver o jogo completo daquele guri e depois assistir novamente até outra partida. E ainda tem as imagens que são criadas, que são montadas, que eles vão levar, vão observar, ver características de jogador, como eu falei, na minha forma, quando eu fui aprovado. O cara não tem que falar só, né? Nilton Mota falou assim, olha, não, vi a característica daquela que jogava de ponta direita, que hoje é extremo. Nem me fala esse negócio aí, desse titiquês aí, eu tô fora. As nomenclaturas que surgiram. Aí eu era um ponta direita, jogava por ali, ele disse, não, eu sei que ele domina bem a bola, conduz a bola com a cabeça erguida, tem velocidade, bate bem na bola, pronto, esse aqui eu já sei que pode ser observado mais tarde. Então tem toda essa situação. Quem vai observar, e aí eu abro um parênteses só para falar, um dia ele veio fazer na Copa de 2014, que o Brasil... 2010. Na Copa de 2010. Aí vieram fazer uma avaliação do Bahia aqui em Juazeiro para falar de Daniel Alves. E aí, aquela toda vez, Tino Marcos, aquela coisa, a Globo, fizeram um mega evento. E aí eu já havia parado, já estava como treinador, mas nem morava aqui, mas estava aqui na época. E fui lá para falar com ele, estar com ele. Ele disse assim, fica aqui ao meu lado. Aí eu fiquei, observe aí. E você vai me dizer, para eu ver se você sabe ver o futebol. Aí eu fiquei vendo um bocado de guri. E o pior de tudo, que a dificuldade que tinha na época da gente, é que era chamada peneira, porque a gente se inscrevia e a gente jogava com moleques que a gente nem conhecia. Tá entendendo? Podia ser bom ou ruim. Hoje a facilidade é que leva as escolinhas. São garotos todos conhecidos, já treinam juntos, já jogam juntos há tempos. Disputa campeonato, torneio. Você tá entendendo? E na minha época, não. Eu ia jogar com o Léo, que eu nem sei se joga, com o Cris, que eu não sei se sabe jogar futebol ou não, com o Márcio, bom dia. Manda um abraço aqui para meu irmão, para Márcio também, meu primo. Renezão, né? Tá aí acompanhando a gente aí. Esse Silva de Brito sempre tá com a gente. Verdade. O Helder, já vou falar de você aqui. Viu? Também. Vamos falar bem. Aí assim, ele jogava com uns caras que eu não sabia nem se sabia jogar, velho. E quer aparecer, quer prender bola, quer driblar, quer fazer gol, quer... Tá entendendo? E aí ele me chamou e me colocou do lado. Fica aqui para ver se você sabe ver futebol. Para ver se você aprendeu comigo. As palavras que ele usou foi essa. Aí eu disse, tá bom, fiquei, observei. Porque às vezes uma coisa é jogar.
outra coisa é ser treinador e outra coisa é ser observador. Bicho, é difícil. Eu gosto da parte do torcedor. É melhor, mas é a parte A mais melhor. fácil do futebol. Pra mim, a parte mais fácil Tira do esse, futebol é essa bota aquele. Se sou eu, tiro ele. É. Errou, tira ele. Sim, tira ele, mas bota quem? E aí? Verdade. Aí ele falou isso Eu comigo sei. e eu fiquei ligado assim, invocado, né? Fiquei, falou, aquele garoto ali. Aí ele disse assim, depois acabou o treino, acabou ia entrar outra equipe. Ele disse assim, você tem que ver no jogador, no atleta desse aí, no garoto desse, você tem que ver o que ninguém vê. Que ele é bom, que ele sabe dominar a bola, que ele vai, que ele cruza bem, ou que ele marca bem, ou que ele entra ali, que ele sabe finalizar. Tá todo mundo vendo. Você tem que ver o que ninguém vê, é que vai lhe fazer diferente. Esse aqui é bom nisso, mas ele pode melhorar aqui, ó. Vamos trabalhar ele aqui. Vamos mudar ele aqui. Nessa outra função. Ele faz bem o cabeceio, mas o chute com a perna esquerda ele não faz. Mas ele conduz bem, ele bota bem a bola pro lado esquerdo. Então vamos trabalhar ele o chute com a perna esquerda. Olha, voltando à história aí do seu pai agora aí. E aí, o pai, o que achou lá? Bom. Bom. Então, Olha, isso que, tudo. é isso que. E tudo faz sentido. Não faz sentido. E seu pai não soube falar o que ele que era isso. Mas, Tecnicamente, ele não soube expressar. expressar. Ele falou, bom. Você que tem que se ligar, porra, eu tenho que melhorar. Onde é que eu vou? E aí, hoje a gente tem, e aí a gente sobe mais um pouco, quando vai falar com os caras do alto escalão. E alto escalão, os caras falam, assim, aí os caras hoje têm personal. Os caras têm personal, os caras treinam do time e tem um personal. Os caras trabalham fora da equipe. Tem um jogador do Flamengo que foi para a seleção, que ele tava falando que tem até um pessoal de scout dele. Não, todos eles têm. Pra poder, ele estava falando sobre essa semana, para poder ver assim, a tomada de decisão que ele fez errada, o lado que ele poderia ter ido, quantos passos ele errou, rapaz, faz isso, meu irmão. O cara fica com o notebook aqui, ó. O tempo todo. Dá um shapezinho lá, o tempo todo lá em você, o cara sabe todas as suas ações. O seu tempo de subir, seu tempo de descer, seu tempo de lateralizar. Tá subindo errado, o retorno tá vindo pelo lado errado. Hoje tem perfeito. tudo isso. Jean, agora sim, a gente já falou muito da base aqui, e daqui a pouco a gente entra na parte da resenha, mas me deu uma vontade aqui, do saudosismo meu aqui, a gente falou de Welder aqui. Welder, eu quero uma história aqui que é você, o Welder e meu pai. Já voltando aqui. Rapaz, eu vou até voltar aqui, outra história aqui. Não, eu vou, deixando igual para a sua. Já teve uma época que estava no Bahia, inclusive, é meu padrinho de casamento, né? Nessa época aí, você já no Bahia, quando eu casei, né? E aí meu pai, não, já você vai ter que ter padrinho. Eu disse, tá certo, meu pai, não, já teve que vir. Quase eu não caso, eu cheguei até atrasado. Não por culpa de Janilson. Não sei por quê. Não por culpa de Janilson. Aí minha mãe atrasou para se arrumar, e choveu, e a mulher já lá esperando, e que atrasou. Não foi a noiva, foi o noivo. Jean, como é que foi essa. No caso, a terceira passagem, no caso, pelo Bahia, né? É a segunda, a terceira, né? Assim, a primeira que não deu certo assinar, que o documento deu errado. Teve a outra que foi lá que com os 20 desistiu, voltou para Juazeiro. E essa terceira, já chegando lá, craque mesmo. Conte você. Minha história foi interessante, porque a minha ida para o Bahia teria que ter sido em 2001. Em 2001, quando o Juazeiro fez aquela campanha, que saiu matéria no jornal, na revista Placar. Aproveita aí e conta essa história de 2001. E aí eu seria o contratado do Bahia, eu e Ailton. Outro parceirão aí que é de verdade, tá entendendo? E aí Fizeram o vice-campeonato. Foi, exatamente. Vamos entrar nessa parte logo, 2001. No vice-campeonato. E aí que foi que realmente que vai fazer você ter... Era para ter ido, no caso, para o Bahia, a partir daí, né? Daí. No caso que fizeram uma vitória, um campeonato esplendoroso, assim. Todo mundo dizia, pô, empolgante. Meu irmão, melhor time.
pô, bicho, mas realmente só craque mesmo. Eu digo assim, Mas, é doído, é doído. Eu, como sim. torcedor, eu digo assim, é por isso que o futebol é apaixonante, porque senão. Se perguntasse assim, se hoje você tivesse alguém me perguntar, até eu posso Naquela época participei não tinha do. odds não de aposta da Bet, não, né? Não, A ainda Bet ia bem, pagar quanto? ainda bem. A Bet pro Juazeiro ia pagar 1,1. Pro Bahia ia pagar 5. Eu, naquela época ali, se alguém, eu participei de um podcast anteriormente aí com o Serginho, Sérgio Fernandes, abração para meu diretor de futebol, Sérgio Fernandes. Eu participei do podcast e falei, ele falou, se eu tivesse que escalar uma seleção hoje, emocionalmente falando, Juazeiro Social Clube 2021. 2001. Ponto. 2001, perdão. Ponto. Entendeu? Aí, assim, aquela história foi uma trajetória, uma situação interessante. Nós íamos de uma ascensão, né? Como equipe de futebol, de Juazeiro disputou o primeiro campeonato em profissional em 2005, foi uma negação, ou em 95 foi uma negação, né? Viemos para 96 com o acesso e o título da segunda divisão. No primeiro ano como profissional da primeira divisão, que hoje é chamado de Série A, né? Nós ficamos em terceiro lugar do Campeonato Baiano. Disputamos a semifinal com o Bahia lá, perdemos lá, né? Daí tem uma passagem minha outra fora disso aí, viu? Daí eu fui para União São João de Araras. Porém, aí outra questão. Aí viemos, aí 97, uma outra campanha azul. 98, foi top que a gente conseguiu, chegou, disputou Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Tudo. Aí, 99, nós fizemos outra campanha fantástica. Aí teve a chegada de Sapatão. Mas é um trabalho construído de onça. Entendeu? Um trabalho construído, na realidade, de Marcelo Passos e Antônio Carlos. Lá. Sim, do óculos. Lembrei. Antônio Carlos e Marcelo Passos. Não, mas eu estou dizendo que é um trabalho construído lá, com ele, que foi feito lá, a base, o alicerce lá deles, que o trabalho não. O time não apresentou resultado dentro de campo, mas o trabalho foi feito. Aí, não, tem que trazer um treinador de fora. Aí trouxeram onça. Aí trouxeram onça. Aí Bahia veio como auxiliar de onça. E aí nós fizemos um trabalho fantástico. Eu estava voltando da Paraíba. Já cheguei depois e tem um trechozinho ruim nesse meio termo aí da minha chegada. Quem estava jogando lá, eu, Fischer. Aí viemos. Chegamos aqui, aí a time já vinha bem. Continuamos. E campeão baiano da segunda divisão. Com acesso. E com a onça no outro ano, bem de novo. Campeonato Brasileiro. Aí, onça no outro ano começou. Depois tiraram onça, por motivos óbvios, ou eles decidiram, e veio José Carlos Queiroz. Um cara também que tem um trabalho fantástico, uma importância. Cada um deles tem um momento muito importante na vida do futebol juazeirense. Sabe? Como profissional, eu estou falando. Como equipe profissional. Muito importante. E eu sou grato a cada um deles. O que eles contribuíram na minha vida. O que é que eu falo de Sapatão? Todo mundo fala assim, que eu falo de Sapatão. Porque Sapatão foi um cara que ele não revolucionou, ele não fez nada diferente. A melhor coisa de Sapatão era ele não era o melhor treinador. Melhor treinador do mundo? Não. Grupo. Gestão de grupo. Tá entendendo? E ele era fantástico. Se fosse comparado assim, hoje, esses dias, se eu fosse comparar, seria um Joel Santana? Unicamente.
Joel Santana. Aquele estilo ali. Que Estilão. hoje, trazendo pro futebol de hoje, que a gente joga hoje, Renato. 2025, Renato Gaúcho. Cara que entende da tática ali, mas, peraí, primeiro grupo. Primeiro pro Pronto. atleta. Primeiro você é meu. Depois você Sapatão, vai pro jogo. ele se preocupava com as nossas famílias. Tem uma história massa, eu, ele e Josvaldo. É, com meu pai. Então, eu vou aproveitar logo e vou fazer um corte agora aqui pra mim agora. Me conte agora aí, me conte. Eu vou cortar. O Juazeiro saiu para fazer 2 jogos fora na fase final de classificação do Campeonato Baiano. Nós precisávamos de 3 pontos para voltarmos para Juazeiro como líder do Campeonato Baiano. Nós jogávamos em Ilhéus contra o Colo-Colo no domingo e na quarta em Barreiras. Nós saímos para Barreiras, normal, para jogar no domingo. E nessa época, a torcida acompanhava. Meu Quatro, pai era certo. 4, 5 ônibus. 4, 5 ônibus. E que o Walter, na época, ele não era um torcedor comum. Ele tinha acesso a nós, aos bastidores, a conviver com a gente, a ir no hotel, a resenhar, O tio, também vai chamar o tio, pronto, Wagner, Dedé, Alain, Tonelo, o tio. Ô tio. E aí, ele tinha acesso. Aí fazia as refeições com a gente. Aquilo que... Ele era um diretor. Então ele era do grupo. É verdade. E ele foi com a torcida. E nesse dia de Ilhéus, choveu bastante. Minha mãe estava nessa viagem também, João. Tava. Minha mãe que sempre Não, eu falo dele por isso. Mas ela sempre esteve junto. Era. Carrega, bora. E aí eles estavam lá e não teve jogo. Só que na saída, a torcida passa lá no hotel para dar um apoio, para abraçar, fazer assim, já tá todo mundo mamado. Porque choveu muito, o árbitro não deu condição de jogo. O jogo vai ser que dia? Amanhã de manhã. É perfeito também. E aí, E aí, Sapatão, ele sempre dizia assim: não importa o que você faça lá fora, se aqui dentro de campo você responder, segura a bronca. Você é responsável. E na época eu não bebia. Isso mesmo. Aí ele disse assim: como é que é? Aí, pessoal, a gente veio pra ver o jogo, aquela coisa toda, tá. Mas aí ele, como se fosse assim, conversar com a torcida, a gente conversar com a torcida, aí ele já ficava lá de cá, do lado da gente. Ele já era aqui, ó, a comissão. E ele aqui era ele mesmo. E aí ficou nessa resenha aqui, tá, vai embora, vai, não vai. Aí ele, porra, queria assistir esse jogo, velho. Porque o Colo-Colo também tava bem pra caramba. Isso. E aí ele queria assistir esse jogo. Assim, porra, velho. Aí, tá na resenha. Aí, Sapatão. É o quê, meu chefe? Disse, não, porque meu tio queria ver o jogo amanhã, tá? Sim, aí. Disse, não, pô, mas tem que ir embora, pá. Porque o ônibus vai embora, o ônibus da torcida toda vai embora, vai amanhã, tá. Aí eles comem. Ele tem como ir embora amanhã? Aí, Dio, e aí? Vou, pô. Tem. Fica aí com a gente. Fica com a gente aqui. Eu disse, não, pô, mas ele tá com a esposa dele, tá com minha esposa, pessoal. Disse, não. Aí você tem que ver. Como é que vai fazer? Aí, acho que o Barizete tinha que trabalhar no outro dia. Vinha. Aí, ele trabalhava no gerente do posto. Era gerente do posto lá no Petrolina. Dá um abraço aí pra Jetson, os meninos lá. Jetson também é sangue bom. Aí, pô, velho, como é que é? Aí, tem como ficar? E o trabalho? Disse, não, pô. Não, dá um jeito. Só o gerente lá, eu que mando. Dá um jeito. Aquele jeito dele, né? Aí, Pozuda disse, não, tem. Eu disse, tem como ele ficar? Tem. Sua esposa quer ficar também?
Aí eu disse, Quer? Mãe é só não. Não, não. Ah, Minha esposa, sim, na sim. época. Minha esposa. Sua É. esposa quer ficar também? Fica. Então faz o seguinte. Que Marisete tem que vir porque tem que trabalhar. É. Aí faz o seguinte. Você tá com quem no quarto? Está eu, Tony e Alain. Bote seu tio com eles no quarto. E você vai pro quarto da sua esposa. Me garanta um gol amanhã. Eu disse, garanto. Agora E eu tava na. Ô, irmãozinho. Ô, Léo, eu tava na fase que eu bati um tiro de meta e fazia gol. Eu disse, eu era artilheiro do Campeonato Baiano, moço. Até aquela época, né? Até aquela época. E aí eu disse, oxe, Deu garanto, sangue, meu. garanto. Então pode dormir com sua esposa no quarto. Vai dormir com a esposa, bota ele E bota lá. ele com os companheiros no quarto. Deixa todo mundo dormir, se aquietar, fique quieto aí. Mas Depois não do fala no lanche. alerta, não. Depois do lanche, fala aí. E arrume todo mundo lá. Aí, aconteceu. E aí, no outro dia, aconteceu também. Tá pra gente 1x0, os caras 1x0, 1x1, gol de quem? Gol de Jéssica, só tá pago, professor. Os caras 2x1. Aí vai lá. Esse cara aí parece que foi o artilheiro do Campeonato Baiano, por conta disso. Os caras cruzou na área. Wagner, gol. Eu fiz o gol do empate que classificou o time. Ele dizia, eu fiz o gol do empate que classificou o time para a semifinal. Ele parece que era o craque. Parece que ele era Ailton, que foi o artilheiro do Baiano. É outro cara que eu quero mandar um beijão também. Meu irmãozão Wagner, fantástico ali, um cara que é irmão também. E aí, classificamos. Vamos para Barreiras. Aí ele disse, virou para Josvaldo e para Rose. Quer ir lá? Me garanta um gol, meu chefe. Me garanta um gol lá. Eu te garanto. Aí, não, eu tenho que cuidar de minhas filhas têm que ir para a escola. Já perdeu hoje, amanhã não pode perder. Aí Josvaldo, não, aí tem meu trabalho, tá, essa coisa, tá. Aí sei que eles vieram embora, pegaram o ônibus de linha, Josvaldo. Eles vieram embora, a gente foi para Barreiras. Chegou em Barreiras, ganhamos de 1x0, gol de quem? Rapaz, também tava foi até na gol, foi até na cheira, não, foi até na gol. Foi um gol, eu fiz 14 gols desse ano, pô. Rapaz, bom demais. E aí Oswaldo vivia assim com a gente. Tem churrasco, a gente tem churrasco. Chama o tio. Chama o tio, ligava. A botozinha, quem chegava, Josivaldo e Marisete, lá com a gente, que viram assim. Então, assim, foi um apoio muito grande que eu tive, né? E a gente vivendo dificuldade financeira, que a gente não recebia salário. O time era bem, tal. Eu lembro que uma época até chegaram a cogitar para poder ver que os torcedores pagassem uma parcela dentro do SAAI, para poder ver se teve essa ideia e não ia para frente. Então, é um negócio bem dificultoso mesmo. Então. Meu irmãozinho, para você ter ideia, Léo, a gente decidiu o campeonato no dia, se não me falha a memória, 14 de junho. No dia 13 de junho, a gente recebeu o mês de janeiro. Já, eu sei que pelo horário aqui a gente já está se estendendo um pouco. Assim, vamos tentar ver aqui se a gente consegue contar um pouquinho só dessa parte da classificação, que eu mesmo que cortei por causa do meu pai, aí eu usei do direito mesmo. Hoje aqui e hoje vale tudo aqui. Aí assim, sim, aí daí a parte que você vinha falando dos treinadores, que foram importantes nessa conquista, né? Desse vice-campeonato de 2021, e eu acabei interrompendo por isso. Mas continue aí, essa construção. Aí essa construção foi feita do futebol amador, como já falei, que vem, de Marcelo Passos, Onça, Queiroz, e Sapatão chegou para ser a cereja do bolo. Entendendo? Porque foi um cara que ele conseguiu trazer uma situação que o que o Juazeiro precisava naquele momento. Os nossos diretores Jails, Carlos Humberto, os caras que eu tenho um carinho imenso, assim, saudoso Jails, das tintas, Carlos Humberto, que hoje ainda está na área, no meio, como cronista, mas como jornalista, mas também os caras que... E a gente se abraçou, sabe? Os atletas, comissão, né, o staff ali, os caras, a gente vivia momento... Eu não esqueço uma fala que Rubem falou uma vez que a gente teve uma situação ruim lá, tá, complicada, a gente esperando receber dinheiro. Vai para treinar.
Vamos treinar, sapatão. Quem quer treinar, quem tem condição de treinar, treina. Quem não tiver, sai. Bota um gelo ali, diz que tá machucado, não vai treinar, não vou expor ninguém. Ele fazia isso. Não vou expor ninguém. Vocês vão. Mas, e a Rubem chama todo mundo assim de abençoado. Abençoado. A gente tá passando uma dificuldade, mas a gente treina, parece que tá recebendo em dia, recebendo bicho, recebendo tudo. Porque o ambiente era muito bom. Porque Sapatão sabia fazer isso. Ele sabia blindar. Olha, o problema de vocês é aqui. Se alguém não quiser jogar, não consegue, não tem problema. Mas se quiser, vamos juntos. Se quiser vir, vamos comigo. E aí Dedé tirava onda com ele, que ele dizia assim, quando prometiam as coisas, vai vir e não chegava, ele dizia assim, dinheiro não tem não, mas as perspectivas são boas. A gente vivia de perspectivas. Perspectivas são boas, né? E aí a gente vivia com essa perspectiva de que melhorasse. Vinha, a situação vendia do Japão, trouxeram um japonês para cá que vinha investir, que aí sei o quê. O cara teve no grupo com a gente, não jogou. Koichi Hashimoto. Teve uma passagem pelo Corinthians, muito discreta e tal, mas teve com a gente aqui, viveu aqui, e os caras viviam trazendo ele para ele que trazer. E ele só dizia assim, e foi muito meu amigo. Levei para comer acarajé. Conheceu um pedacinho de E japonês gosta muito de pimenta. E ele, pimenta, que bom, ele gostava, levava para minha casa, fomos lá comer um acarajé. Eu, na perspectiva de tentar. Não só por isso, pela amizade, que ele é um cara. Tenho contato com ele até hoje. Ele mora no Japão, tenho contato com ele. E ele. Mas assim, eu disse, pô, vem com o projeto, vem com o projeto. Fazer ele dedicar para ele me ver. Ele vê. Dedicar para ele vê aqui como é que é a dificuldade aqui, para ver se amolece esse coração. Faz alguém aqui. Mas ele, o cara é empreendedor. Eu preciso ter, que ver o que os caras me dão de retorno. Os caras só me oferecem jogador. Não. E se o jogador não vingar? Eu vou ganhar o quê? Nosso dinheiro vai para a empresa, e o dinheiro da empresa vai para onde? Tá entendendo? Ele falava isso pra mim, lá comigo dentro de casa. Na época não tinha aquele negócio de SAF, né? Não tinha, né? Esse negócio de SAF. Pra dizer, vou comprar, vou investir. E até teve uma época que foi disfarçado, que era aquele o clube tinha que ser uma sociedade anônima. Isso. E até a Franel, nessa época de 2000, 2021, foi quem veio para investir no Juazeiro. A Franel é uma empresa do Espírito Santo, que até a gente foi para lá, muitos jogadores foram para o Espírito Santo e tal, nessa situação, fizeram esse intercâmbio, mas nunca vingou nada, tá entendendo? E a gente era penalizado por isso. Porque a gente vivia. E a gente penalizado muito. Os nossos familiares em casa, muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque... vocês, no domingo, estavam no hotel, estavam dormindo lá e tal. E quem estava em casa? Aí eu vou contar a história dessa história. Tem uma história dessa com o Dedé, pô. Aí Sapatão falando dessas perspectivas. Aí Dedé falou assim, professor, as perspectivas são boas, mas o William lá em casa não tem R$1 para levar para a escola para merendar. Rapaz, eu sei que é muita história. Já vou pedir que você finalize essa história do Campeonato 2021, que todo mundo... 2001, né? Esse vice. Que assim, tem o lance da comida, tem o lance desse cartão de Wagner lá. De Wagner, que a gente, se hoje alguns cortes de vídeo a gente vê, apanhou que Ave Maria. Wagner, como zagueiro, apanhou como se fosse um centroavante que jogasse de costa. Né? Então, assim, esse 2021, porque a gente está chegando aqui numa parte aqui agora que já para encerrar. Então, assim, para encerrar, que eu digo assim, vai contar a história de 2021 aqui. E vou trazer Jean aqui, porque eu tenho umas histórias aqui que não vai dar tempo de contar hoje. Nós já vamos aqui hoje, agora aqui com quase 1h25 já de live. Aí eu vou trazer Jean para poder complementar. Até mesmo essa história de Welder eu vou deixar para depois, porque aí é uma outra história. Então, assim, queria concluir essa história do 2001. Mesmo aqui, assim, como você falou, que veio essa construção. E o campeonato, tudo isso, essa classificação,
né? Então, para a gente tentar ver aqui o máximo que você puder falar para a gente, né, desse jogo da ida e da volta, né? Como foi esse jogo lá, esse ambiente da espera de volta, porque aqui na cidade aqui a gente já estava em clima de carnaval, tinha uma trio elétrico, só tinha uma arquibancada, a gente inventa aí, bota a arquibancada móvel, tentou de todo jeito aqui a gente fazer, né? Então conta aí, Gênesis. Pessoal, surgiram vários rumores, várias histórias, várias situações que o, o, o título foi vendido, mas a gente tinha uma situação. Né? Nós provamos dentro de campo da nossa condição, da nossa qualidade, né? Da nossa integridade. Porque se um time que chega a ser a uma final, melhor dizendo, né? Se chega a uma semifinal, né, com 5 meses de salário atrasado, né, essa equipe tinha que ser muito exaltada. Nós, infelizmente, vivemos uma situação, como eu disse aqui, a gente ganhou um jogo aqui contra o Vitória, na semifinal. Fomos à final contra o Bahia, como melhor da competição. Chegamos lá, empatamos em 1-1 num jogo maravilhoso. E depois no jogo aqui, aconteceu uma situação em qual o time não conseguiu jogar. Surgiu alguns comentários por meio de os comentários surgiram, na realidade, por conta de uma entrevista que o ex-presidente do Vitória na época falou, né, deu uma entrevista, porque enciumado, porque nós tínhamos tirado a Vitória. E aí ele disse, o time se vendeu. Né? Aí, esses dias eu sendo questionado assim, como é que pode se vender? Disse assim, se você fosse jogador de futebol naquela época, quanto você cobraria para vender um título daquele? Disse assim, nada. Eu não cobraria. Não tem preço não. E você acha que para mim tem? Aí ele disse, não, disseram que botaram uma coisa na comida. Disse assim, se você tomar uma medicação hoje, e eu tomo, ele toma, ela vai fazer o mesmo efeito para todo mundo. Na mesma hora, no mesmo momento. Já, na mesma indagação aí, o 7-1 do Brasil. Não! E o PSG perdeu lá perdendo aquele jeito aquela vitória, do Barcelona. Virada. E depois o Barcelona tomar mais um bocado. Você tá entendendo? Futebol. Meu amigo. Aí os caras, o Brasil se vendeu. Eu disse, meu amigo, eu não faço isso nunca. Mas se eu fosse me vender, eu ia pedir pra tomar 7 em casa. Não, porra, ganho de 1-0 pra não me humilhar. Aqui, vai me bater, ainda quer me humilhar? Porra. E os gols pareciam... Você tá entendendo? Coisas que acontecem. Aí eu entro num ditado que Sapatão dizia, tem dia que parece noite. Nem todo dia você é ser humano. Você é ser humano. Pode ter 300 minutos e entender que a bola não vai entrar. Não vai. Tudo que a gente quer fazer parece que a gente desaprendeu. Só dá errado. E acontece. E outra coisa, e nós somos um grupo, você trabalha em equipe. Aí será que tudo que eu aceitasse, será se a gente tivesse se vendido? Ninguém ia vazar. Ninguém ia falar nada. Até hoje. Os caras roubaram o Banco Central, meu irmão. Quanto em valor, em dinheiro só ali? E o que foi que aconteceu que deu problema? Porque alguém falou que alguém fez alguma coisa errada. E até agora ninguém falou nada desses 3-1. Eu ganhei tanto, Aí criaram a história de que viram o goleiro, naquela época, depositando 7 mil reais no banco. Aí eu disse assim, primeiro, Léo, naquela época eu não sei nem se já tinha 100 reais, a nota de 100. Não. Se tivesse, 7 mil reais dá quantas vezes a nota de 100? Sabe por quê? Porque o meu primeiro salário mesmo foi R$145 e foi em 2001. 2001, minha carteira foi assinada a primeira vez, foi 186. O meu primeiro salário foi R$186. O salário mínimo era R$186. Como é que... E outra coisa, aí o cara ganha 7 mil reais. Como é que eu vou contar 7 mil reais dentro de sua mão, dentro da sua carteira? Em sua mão? Pra dizer que... Como é que eu vou contar? Não. Me diga aí, eu vou contar. Pô, você tá com uma bolsa com 7 mil reais. Você botou na mão 7 mil reais, eu vou contar. Como é que eu consigo? Você tá entendendo? É fácil coisas demais. Que é ilógica, pô. Você tá entendendo? Tem umas coisas que são
e reais. Não, é chato pra caramba. Mas pra você, como O jogador que torcedor tava- gostou de perder? Não. E eu gostei, foi. Imagina. E eu que tava lá dentro. Nessa porra, eu nós gostei, que é foi. competitivo pra... E eu gostei de perder, foi. Aí, se pagaram, alguém ficou com minha parte, porque eu não recebi. Tá entendendo? E eu entrei pra ganhar. Nós fizemos. Ah, botou comida na parte. Mas a comida, botaram sonífero e fez efeito na mesma hora para todo mundo. Entendo perfeitamente. Um vai ser tardio, outro vai ser precoce, É. outro vai ser no momento. Você tá entendendo? É como supor, usar uma medicação. Não vai tomar um lactopurga aqui agora. Um vai dar o efeito Um vai dar antes, agora, outro vai dar no depois. momento exato, que é prescrito lá, Isso. e outro vai dar tardio. E outros nem vão dar. Isso. E aí deu todo mundo na mesma hora, foi programado. Rapaz, é incrível, bicho. É assim, por isso que o nome é futebol. Porque se fosse um negócio de 1 mais 1 é 2, a gente não tava mais assistindo, não estaria, Não, acabou. estaria discutindo na mesinha do bar, na resenha. Por isso que é apaixonante. A gente não consegue dizer se foi impedimento ou não, se a bola entrou ou não. Até onde eu digo. Curvável. Agora ia. Curvável. É, pai. A gente não consegue É dizer. fácil demais. Então, assim, é muito fácil eu falar de um trauma que eu tive. Ah, não cheguei a uma seleção brasileira. Ah, a culpa foi de Tele Santana. A culpa foi de Oswaldo, de Tancredo Neves. Tá entendendo? Verdade. Não é fácil falar. Transferir responsabilidade é fácil. Não é que o torcedor tinha a responsabilidade de ser campeão. Não. Mas a responsabilidade era nossa. Tava com toda a vantagem, era o melhor time. Tudo para ser. Tudo pra ser. Tudo pra ser. Passamos lá. Pra ser. Perdemos. Mas vai acontecer. Verdade. E a gente não perdeu para o Vitorinha lá da esquina. Não, perdeu pro Bahia. O Panelinha lá do Mandacaru. Não. Aí era multicampeão. Não. Era, não é? O maior É. campeão estadual. Situação, os caras se desesperam. E teve uma situação que aconteceu, porque no outro ano eu fui jogar no Bahia. Em 2002. E aí, chegando lá, tem as resenhas, tem as histórias, os caras tirando Aí o onda. cara daqui diz, aí, ó, Não. tá vendo aí, ó, foi contratado porque se vendeu. Mas não, mas aí depois eu fui Já é a primeiro terceira para passagem que a gente Desportiva. fala. De lá eu fui para Alemanha, depois vim para Desportiva, depois vim para Fluminense e Feira, mas depois ia para o Bahia. Não foi ninguém para o Bahia, porque nós íamos. Naquele ano ia, eu e Ailton. E Evaristo barrou e disse, em entrevista, no outro dia, na comemoração, em entrevista à TV Bahia, ele falou: não, o Juazeiro é bom porque é uma equipe conjunta. Individualmente não tem ninguém bom, não. O velho é marista de Macete. Não tem ninguém bom, não. Individualmente. É bom porque é uma equipe coletiva. Fala isso. Não tira uma laranja só aí, não. Só é Tá que for entendendo? pomar. Tá entendendo? E aí, como eu ia falar para concluir, a gente vive situações, Léo, muito, assim, tratando de futebol como paixão. Isso. Ah, paixão, torcedor é paixão. Mas a paixão dele tem que ter limite. Isso. Tem que ter, Ó, tem que ter até- um parâmetro. como a gente diz, igual a sapatão aí, ó, dentro das 4 linhas, ó. Pai. Tem que Ali, ficar aqui, é né? bom perder? É bom. Não. Não, ninguém quer perder. Eu passo 2 dias sem ver o Globo Esporte, sem Amigo, acessar ali a página quando o meu time perde aqui, chega chateado. Você não tocou no assunto, não. Mas eu vou entrar. No dia que eu perdi o pênalti, Ave Maria. lá de. Eu tava segurando esse daí porque a gente veio do mesmo ônibus. Lá em Salvador, contra o Vitória. O time perdeu o título, aí deixou de ganhar o primeiro turno. Isso. E aí, aquele momento ali, era responsabilidade minha. Pênalti. Era eu naquele momento. Tá ligado? E Tanto que você veio embora, não veio nem no ônibus do Eu não você veio consegui com os ir. torcedores. Léo, naquela época a gente tinha telefone fixo. Eu ainda tinha. Quando eu cheguei no dia de manhã, é porque ela é Perdeu um do pênalti. caramba. A gente E fala, aí- não, só quem bate e tal, mas não é fácil. Não, Pra quem pai. bate, não é fácil. Daqui pra lá, você fala, pô, perdeu, e depois eu vou dizer que você foi ruim, que você não sabe bater, não era você. Que não sei o quê. Na época, eu era o camisa 10, capitão da equipe e o batedor oficial.
Quem ia bater aquele pênalti ali? Você. E eu podia fugir da responsabilidade? Não. Se bate outro e perde o outro, por que Janilson não bateu? Por que Janilson não bateu? Tá entendendo? Mas a torcida... É tanto que ninguém encostou na bola. É. Não é porque é com medo deles? Não, porque eu já sabia que era. Bate. Sabia que era eu. Você bate e faz. Já tinha feito outros tantos. Então. E aí... Eu tava atrás do gol aí. E aí, veja só. Eu vim, a gente voltou, você falou, voltamos no nome da torcida. Eu vim de lá pra cá. O Rose dormindo no meu colo. Eu aqui, ó. Granelado. Você lembra que nesse mesmo ano aí jogaram uma pedra, quebraram uma, bateu aí. Valdomiro Oliveira, que era árbitro aqui, quebrou o dedo dele e tal. E eu vim lá. Aí cheguei no outro dia. A gente chegou madrugada do domingo pra segunda. Fui pra casa. Vamos pra casa. Todo mundo sentido, até minhas filhas que eram pequenas na época, mas já sabiam. Que ficavam torcendo, meu pai, né? Rose, sentida pra caramba. Verdade. Mas dormiram e eu fiquei aqui. Não. Eu me lembro que você contou essa história. Voltei no outro dia pra treinar. E entrei na segunda-feira à tarde. Quando vai ter treino, e aí, chefe? Sapatão, meu chefe, e aí? Tô aqui, pai. Eu não esqueço nunca, pô. O grupo fechou assim a roda, a palestra, a conversa, falar disso, falar daquilo, pá, comenta o jogo. E teve um cara que falou assim: se não fosse Janilson para perder esse pênalti, não tinha nenhum outro aqui para perder. Porque ninguém ia suportar. Eu não esqueço essa frase nunca. Ninguém suportava perder esse pênalti. Tinha que ser Janilson. Dedé. Dedezinho, parceiro. Dedé. Tem umas historinhas boas dele também. Aí, Léo, quando ele falou isso, beleza, o jogo. Na outra quarta-feira a gente jogava contra o Vitória de novo. A gente treinou. Ele disse, se não quiser treinar no treino, se quiser jogar nos treinos, sapatão. Eu vou jogar, pessoal. Vou jogar e se tiver outro, eu vou bater de novo essa porra. Aí pegamos, foi o tempo de treino, foi pro jogo no outro dia. Quando eu cheguei no estádio, Léo, eu chorei. Quando eu cheguei no estádio na quarta-feira, que a gente não concentrava, né? Isso. Eu chegava em capa. Eu dormia na casa de Alain. A gente almoçava na casa do atleta, eu ia pra casa de Alain. Um beijinho pra minha mãezinha, meu paizinho, Carlinho e Carminha, né? Um beijão aí pra vocês, Alain, sua família, eu amo vocês. E aí, velho, quando eu cheguei lá no estádio, que a gente entrou, os 2 outdoor, faixa. Janilson, nós te amamos. Janilson, Deus está com você. Janilson. Coisa boa, né, bicho? É, o reconhecimento. Tem algumas coisas que me emocionam no futebol quando eu lembro até hoje. Não vou dizer que eu choro, mas meu que me emociona até hoje. Tem isso e tem um episódio com sua mãe. Até hoje. Tenha calma. Eu vou dizer o seguinte. Infelizmente, Jean, chegando do nosso horário aqui, eu estou um pouco apertado devido à programação aqui, que a gente tem ainda a cumprir hoje. Mas eu vou pedir desculpa agora a todos vocês que estão aqui até agora acompanhando a gente, certo? Vou pedir mais uma vez que se inscrevam aqui. Eu prometo trazer Jean aqui para terminar essas histórias, principalmente dessa convivência de boleiro, né? Que tanto no Bahia, das histórias mesmo, agora do boleiro mesmo que ele passou, que tem umas que eu sei e outras eu quero saber e compartilhar com vocês, certo? Então, eu vou pedir agora a Jean aqui que agradeça e faça suas considerações finais, e eu também já agradeço de novo a ele ter vindo aqui. Vou marcar com ele, vou mandar na agenda aí para vocês, para poder pegar agora só a resenha mesmo dos boleiros, para a gente passar mais tempo aqui batendo resenha e vocês mandando pergunta, participando aí, para poder a gente fazer aqui essa resenha, viu? Jean, fica à vontade. Ô, Léo, obrigadão mais uma vez. Quero lhe agradecer. Um beijão no seu coração. Você sabe do carinho, do amor que eu tenho por vocês, em especial, assim, por seu pai, por sua mãe, Marisete Osvaldo. Pessoas que me acompanharam, tiveram comigo, né? Josvaldo esteve comigo em quase todos os lugares que eu tive. No dia
quando ele não foi para ficar, ele foi pelo menos assistir jogo, né? Marisete com ele, tudo com ele. Dava um assim. jeito de... E eu sou grato por demais. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Assim, porque eu não... Nesse momento, eu só não tinha torcedores, né? Tinha família. E eu sei o que é ter torcedor, mas eu sei o que é ter família do lado. E eu sou muito grato a vocês, eu sou imensamente, eu sou muito grato a Deus por ter me proporcionado o futebol. E daí ver você, cara que hoje é meu irmão, e dizer, meu ídolo. Como eu vejo hoje até hoje algumas coisas. Alguns caras que eu nem imaginava, fala, pô, eu ia pro estádio para lhe ver jogar, pô. Tá entendendo? Isso é gratificante, é a minha recompensa no futebol, né? E eu sou imensamente grato a Deus por tudo isso, Deus, obrigado pelo espaço. Desculpe o tempo avançado, mas se precisar em outra oportunidade a gente volta. Vai voltar. Da mesma forma, tá? E dizer, e se precisar de outros parceiros de futebol pra resenha, pra gente dar risada, eu tenho os dois. Junto, Eu tenho os dois aí, viu? Pra gente vir aqui. Vou fazer o dar seguinte risada. agora. Vou dar região só mais não. Vou dar região e o parceiro pra poder fazer a resenha. Aí Dedezinho, vou trazer. Esse tem uma história de Dedé. E a galera. Você vai saber por que os caras chamaram Dedé Cachaça. É verdade. Foi um belíssimo gol contra o Bahia. O resto a gente conta depois. Pessoal, valeu, meu irmão. Mais uma vez, só agradecer novamente a vocês estar aqui. Jean, meu querido, irmão, obrigado demais. Demais mesmo. Ó. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Não, estamos juntos aqui e só agradecer. Fica com Deus. Meu Deus. Beijo.